Olá, e hoje vamos de nuance aqui de azul com esse vermelho lindo, maravilhoso. Eu tô aqui, eu acho que é Chinatown, eu sinceramente eu não sei o nome, tá bem barulhento, mas como eu já falei pra vocês, agora essa é a realidade. Esse pedacinho aqui, eu tô dentro de um shopping, é o shopping do meu novo bairro, tá? Porque eu já mudei, já saí de lá onde eu tava. E mudei ontem para um lugar aqui que chama Discovery Gardens. Depois acho que eu tenho uns vídeos aí para mostrar a minha nova vizinhança. E hoje eu vim aqui trabalhar um pouquinho no shopping, tomar um café, tomei um café com minha amiga e eu tô na parte da China, porque esse shopping aqui, ele conta toda uma história de várias regiões, então você vai encontrar esse pedaço aqui da China, ó que legal, ela parou bem aqui, tem um pedaço da Pérsia, tem vários lugares aqui e vai contando uma história de descobrimentos. O nome é Ibn Battuta e ele foi um grande navegador árabe que descobriu muita coisa, descobriu muitas terras, enfim. Esse descobriu aí, a gente sabe, né? Às vezes não é meio que descobriu, é meio que invadiu, né? Mas eu precisava saber melhor a história para poder contar para vocês, porque eu já li isso logo quando eu mudei para cá há 3 anos, mas eu não consigo me lembrar assim com riqueza de detalhes. Então, todo lado da China, por isso que está esse vermelhão aqui, combinando com o meu azul de hoje. E quero continuar falando um pouquinho sobre expedição e conexão, né? As expedições e as conexões. E hoje eu vou falar do meu companheiro de viagem aí por 2 semanas. E nós fizemos Inglaterra, né, alguns pontos, né, os pontos principais da Inglaterra, não deu para fazer muita coisa. Depois nós fomos para a Grécia, que foi maravilhoso, e depois fomos para a Espanha, onde eu deixei o meu companheirinho de viagem. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, que tá um pouquinho torto. O meu companheirinho de viagem, eu tô apoiando, gente, no computador, tá? Porque para variar eu não trouxe, eu vim aqui para fazer outra coisa. Falei, quer saber? Vou sentar e vou gravar um vídeo aqui. Então eu deixei ele lá na Espanha, onde ele está agora, né, atualmente, enquanto eu continuo a minha expedição. Nos encontramos na Inglaterra na segunda-feira, era uma escala. Por quê? Eu queria, na verdade eu estava um pouco apreensiva se ia dar tudo certo na imigração, enfim. E quando eu vi que tinha um voo, eu estava na Inglaterra quando a gente estava planejando dele voar, comprando passagem e tudo, eu falei, se eu conseguir comprar essa passagem para ele fazer escala na Inglaterra antes da Grécia, a gente se encontra aqui e vai viajar juntos. Fiz isso e aí fui na mesma companhia que eu comprei a passagem dele e comprei uma pra mim, no mesmo voo, inclusive do lado, na mesma poltrona, a poltrona do lado. Eu comprei a poltrona ele tava no corredor e eu comprei a poltrona da janela. E ficou no meio. Eu falei, Gustavo, vamos ver se a gente consegue viajar sem ninguém no meio. E deu tudo certo. Deu pra ele vir até deitadinho, dormindo no colinho de mãe, pra matar a saudade. Então, o que teve mais interessante, assim, o impacto pra mim, né, foi o impacto dele. Porque para quem já está há muito tempo fora, principalmente hoje que eu estou num país que ele é totalmente multicultural, os Emirados Árabes, a minoria aqui é árabe, né? Então você vai encontrar, tem árabes de outros países, mas eu digo árabe emirate, é minoria aqui. Então você vai encontrar muito indiano, você vai encontrar bastante brasileiro, você vai encontrar o pessoal do Paquistão, de Bangladesh, das Filipinas, enfim. Então aqui quando você chega aqui, você já percebe que tem muita gente diferente, muitas nacionalidades, muitos sotaques, muitos rostinhos diferentes, né, do árabe. E para você encontrar muito árabe, você precisa ir pro que a gente chama as regiões mais locais, né, onde eles moram, onde eles se divertem. Enfim, então para mim parece, depois de 5 anos, parece uma coisa comum. Mas o Gustavo, quando ele chegou na Inglaterra, ele ficou
impactado com a quantidade de pessoas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. O Brasil é um país grande, então a gente vê muito brasileiro, muita gente com a mesma carinha ali, né? Tem as características, né, do brasileiro, a cor da pele, normalmente está ali dentro daquela média. Você vai encontrar o pessoal do sul um pouco mais claro, o pessoal do nordeste um pouco mais bronzeado, mas basicamente aquela coisa ali brasileira, né? E ele nunca tinha saído do país. Então, quando ele viu aquele monte de gente diferente, falando com sotaques diferentes, ele ficou... era um misto de encantado com surpreso, enfim, eu percebi, assim, o impacto. E outra coisa que ele falou foi a respeito dos sotaques, né? O Gustavo, ele já é mais introspectivo, ele fala, né, com todo mundo assim, se precisar falar, mas não é aquele tipo de pessoa que vai sair puxando assunto com as outras pessoas. Mas em determinados momentos eu percebia que ele queria conversar e queria fazer aquela interação ali. E teve um determinado momento que eu fui comprar alguma coisa no supermercado e eu desci a escada rolante e deixei ele lá em cima. Quando eu voltei, ele estava em altos papos com o segurança do supermercado, que era de Bangladesh, se eu não me engano, e conversando ali, sabe, como se fosse uma coisa, né, tipo, não, a gente é amigo já, faz uma semana que a gente se conhece, sabe, altas conversas ali, e eu achei muito legal, porque eu também não tinha noção, assim, ele estudou inglês, ele já tinha participado de alguns testes para concurso de bolsa de estudo nos Estados Unidos e tudo, mas eu não sabia até que ponto, né, o inglês dele estava ali ok, porque às vezes a gente estuda e fala inglês com pessoas que aprenderam inglês, não com nativos e tal, e ali ele conversou com nativos, ele conversou com estrangeiros. Uma coisa que eu deixei ele fazer o check-in do hostel que a gente ficou na Grécia, ele que foi lá, ele que conversou, ele que acertou. Então é legal também, porque foi uma experiência assim muito bacana para mim, ver uma certa independência dele e esse crescimento, né, do Gustavo fora do país, né, que é uma coisa totalmente diferente para mim. A essa altura do campeonato já era para ele ter saído do país em 2020, né, mas infelizmente com tudo que aconteceu, Covid e depois, né, lockdown e tudo mais, então atrasou um pouquinho, mudou um pouquinho a rota, porque a ideia dele era estudar música lá para o lado da Escandinávia, e acabou que agora ele está estudando espanhol lá em Andalucia, né, em Málaga, lá no sul da Espanha. E vamos ver, depois a gente vai atualizando aqui como que está esse momento de Gustavo desbravando, né, e quem sabe seguindo aí os passos da mãe, porque eu percebo que nesse ponto ele é bem parecido comigo, ele gosta muito dessa parte da exploração, tanto que foi ele que escolheu o nosso destino, que foi a Grécia, o principal, né, foi a Grécia. Foi o lugar que a gente passou mais tempo, lugar que a gente aprendeu muito junto, inclusive essa questão de convivência, porque a gente é bem diferente um do outro, e essa parte de história, de filosofia, aprendi muito com ele, porque eu falava, Gustavo, me explica isso daqui, porque eu nunca sei quando é mitologia, quando é história mesmo, se Dionísio era mitológico, se ele fazia parte da história. Então, assim, foi bem rico mesmo os nossos momentos ali, a nossa viagem cultural, né, foi muito cultural, histórica, bem essa parte. Ele muito sossegado, eu falava para ele, Gustavo, vai sair um pouco, vai curtir a noite, você tá na Grécia, você tá em Atenas, vai curtir a noite. Mas ficamos ali todos os dias juntos. Eu já sou mais velhinha, eu confesso que para me tirar de casa depois das 9, é que lá, né, na Europa, essa época de verão, escurece tarde. Então eu ficava um pouquinho mais, porque dava aquela cara assim de dia, né? Parecia que tava de dia ainda, mas tava tipo 9 horas, 10 horas da noite e ainda tava claro. Então eu ficava um pouquinho mais. Mas me tirar de casa à noite, gente, é pedir para pedir para eu ficar chateada, porque eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de começar o dia cedo. Então foi bem gostoso assim para mim nesse ponto, porque ele acompanhou, sabe, meu ritmo não é baladeiro, não é de ficar
saindo assim à noite, já é mais velhinho, né? Eu brinco que é o meu velhinho de 56 anos, porque na verdade ele já nasceu com 56 anos, então hoje, teoricamente, ele estaria com 79, né? Ele nasceu com 56, mais 23, que é a idade dele. Bom, e a gente fechou, nosso último passeio foi no Balcão da Europa, numa cidade que chama Nerja, acho que é Nerja. Uma cidade assim, gente, uma coisa fofa, parece uma ilha grega, cheio de reentrâncias, saliências, pedras e tem toda uma parte assim que parece realmente uma sacada, sabe? Então eles chamam de Balcão da Europa como se fosse uma sacada da Europa, e aí você ali da sacada você consegue ver todo o mar, uma cor maravilhosa, sem tumulto, sem aquele preço exorbitante de férias, altíssima temporada, sabe, na Grécia, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que a gente não conseguiu na Grécia, que a gente queria fazer Zakynthos, mas não deu certo, acho que é essa pronúncia, não tenho certeza, mas acho que é Zakynthos. Uma ilha também maravilhosa na Grécia, só que estava lotado, estava abarrotado. E aí eu falei, Gustavo, vamos embora, a gente descobre lá na Espanha algo para fazer, e aí a Adriana deu as dicas pra gente, e a gente foi para esse lugar, Balcão da Europa. Vou ver se eu ponho aí um pedacinho do vídeo do lugar onde a gente almoçou. Então essa daí é uma conexão mais próxima, né? Mas que eu já não via faz tempo. Já tinha deixado o Gustavo no Brasil em 2018, né? E a gente se viu esporadicamente aí por conta das minhas férias, né, que eu fui passar as férias no Brasil, enfim, e agora ele tá um pouquinho mais pertinho e já vem novidades também por aqui, tá bom? Se você tá curtindo essa série de vídeos sobre as minhas conexões nessa última expedição, que durou 2 meses, aproveita, curte o vídeo, né, mostra que é um assunto que é interessante, compartilha com alguém que curte essas coisas de viagem, e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, a hora é agora, se inscreve no canal, e no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre uma conexão que eu fiz lá na Grécia, tá bom? Um beijo grande e até mais!